Olá, seja muito bem-vindo. Este canal é o Info Você e eu sou o Cristiano e nesse vídeo eu vou estar resolvendo com você um teste de emprego de Excel. Tem empresas que elas usam esse formato, às vezes eliminatório, depois eles fazem uma parte prática, né, um teste prático, onde você tem que criar uma planilha, alguma coisa, e eu vou estar te ajudando agora nesse vídeo com 5 questões que eu vou estar resolvendo elas junto com vocês. Você pode ir pausando o vídeo depois que eu ler o enunciado dela e tentando fazer ela antes que eu dê a resposta, tá? Eu vou estar dando todas as respostas, explicando detalhadamente os conteúdos que envolvem cada uma das questões, tá? Se você é novo aqui, se você não sabe nada de Excel, eu vou estar deixando aqui no card a minha playlist do meu curso gratuito de Excel. Também vou estar deixando para você na descrição do vídeo, se você se interessar, o meu e-book com os 3 recursos que mais caem nas provas de emprego de Excel. Então vamos à primeira questão. Que fórmula do Excel deve ser inserida na célula C2 para juntar o primeiro nome com o sobrenome da Márcia, colocando um espaço em branco entre os dois, conforme indicado na planilha abaixo? Então aqui a gente tem a coluna A com o primeiro nome, temos a coluna B com o sobrenome. Então as informações estão separadas e a pessoa quer usar uma fórmula do Excel para juntar essas duas informações. Só que eu não posso juntar direto porque vai ficar colado, vai ficar Márcia Nunes sem espaço. Então a questão pede justamente para você deixar um espaço aqui no meio. E dá 4 alternativas. Ó, diz para usar a função concatenar, lembra, toda função tem o igual na frente, então isso é uma análise importante. Concatenar, daí A2, que é o conteúdo da célula A2, ó, que é onde está escrito Márcia. Daí ponto e vírgula seria para mais uma informação que você vai passar para o concatenar, um espaço em branco entre aspas, ponto e vírgula B2, que B2 é a célula onde está o Nunes. Tá? Então a gente vai direto para o Excel para ver o que funciona, mas esse tipo de questão você não tem acesso ao computador, então você vai ter que saber resolver ela. Como eu falei, pode ser uma prova eliminatória, a primeira prova que eles fazem, depois fazem uma prova prática. Tá? Ou pode ser definitiva já. Tá? Então, olha só. Daí tem a função aqui unir, juntar e nenhuma das anteriores. Se a pessoa não conhece a função, ela vai ter que chutar. Tá? Mas se tem uma noção do Excel, já tem uma dessas questões que já está me indicando que pode ser, que é essa letra A aqui. Ó, ela está mais completinha, ela tem o espaço tal como você representa no Excel. Então vamos fazer isso no Excel, vamos ver o que funciona. Então, o que nós fazemos aqui no Excel? Ó? A resposta correta seria essa, igual, concatenar, abre parênteses. Daí, eu pego o mouse, clico aqui, ó, célula A2. Então, concatenar é um termo que se usa para juntar palavras, textos, ponto e vírgula. Tá? Pego o mouse e clico aqui, fecho parênteses. Olha só o que vai acontecer se eu fizer isso. Ó, ele não dá o espaço. Tá? Então eu tenho que colocar o espacinho entre um e outro. Tá? Eu estou sem a barra aqui de... Eu vou colocá-la para exibir agora. Eu vou mandar mostrar a barra de fórmulas. Ó. Já é mais um conhecimento que você aprende agora aqui no menu exibir barra de fórmulas. Ó. Eu posso tirar e colocar essa barrinha. Ficou colado. Tá? Então eu vou voltar nessa célula. Vou voltar aqui entre o B2 e o A2. Entre o A2 e o B2. Vou abrir aspas, dar um espaço, fechar aspas dupla, tá? E ponto e vírgula. Assim. E vou dar Enter. Ó, ficou Márcia Nunes bem como pede a questão. Então existe essa função concatenar. Eu vou aproveitar para ampliar um pouquinho essa questão com você, tá? Que explicar, eu vou explicar aqui embaixo. Vou juntar o Pedro e o Vieira de uma outra forma que também pode cair numa prova de como fazer isso, tá? Sinalzinho de igual. Vou clicar lá no Pedro, ele vai colocar A3. Tá? Vou colocar esse E aqui, o E comercial chamado. Ele faz o quê? Ele faz praticamente a mesma coisa que a função concatenar. Então eu vou juntar o A3 com um espaço em branco, assim entre aspas, é assim que se representa. E vou pegar o mouse e vou clicar no Vieira. Ó. Então ele vai pegar o A3, juntar com um espaço e juntar com o conteúdo da B3 e vou dar Enter. Ó, dá o mesmo resultado exatamente igual. Mas no caso, nesse teste, nessa questão, foi pedida a função concatenar, ele nem dá outra opção. Então eu vou apagar o Pedro Vieira aqui e vocês sabem que também
que você pode vir aqui no cantinho, como a fórmula ela segue o mesmo padrão, é repetitiva, você pode puxar e veja que eu consegui já ter o nome completo numa coluna bem certinho. Tá? Então tá aí a resposta, que é justamente a letra A. Tá? Essa aqui foi tudo, a pessoa que criou as questões, ela inventou essas funções embaixo, que elas nem existem no Excel. Vamos para a questão 2. Observe a planilha a seguir e responda qual fórmula permite obter a soma de todas as vendas do vendedor Luiz Carlos de forma automatizada, sem procurar um por um. Tá? Então aqui você tem uma planilha onde tem data, o nome do vendedor, você pode observar que o Luiz Carlos aparece várias vezes e tem o valor de cada uma das vendas de cada um dos vendedores. O que você precisa fazer? Usar uma fórmula automatizada, não é somar, é procurar o Luiz Carlos e somar um por um, que você some todas as vendas do Luiz Carlos. Tá? Essa questão do teste, ela te dá 4 alternativas, e aqui ó, tem o soma C, tá? De várias formas diferentes, e tem nenhuma das anteriores. Então vamos descobrir qual dessas alternativas é a correta, fazendo já lá no Excel, na prática, para você entender bem o que é essa função. Essa função cai muito em testes. Então aqui estamos com a planilha, aquela mesma planilha, e eu preciso somar tudo do Luiz Carlos. Tá? Então vou vir nessa célula aqui, vou dar o sinal de igual, e vou usar realmente a função soma C. Tá? Vou abrir o parênteses. Então aqui ele está me dizendo 3 informações, ó, intervalo, critérios e intervalo de soma. Tá? Então olha só, o intervalo eu tenho que pegar aqui aonde estão os nomes dos vendedores. Eu vou pegar essa parte aqui. Como eu vou começar um outro parâmetro, eu vou separar isso por ponto e vírgula. Tá? Então eu quero somar se nesse intervalo aqui, entre o B2 e o B20, aparecer Luiz Carlos. Tá? Então aqui eu tenho que escrever Luiz Carlos. Mas como Luiz Carlos é uma palavra, eu tenho que colocar ela entre aspas, tá? Dupla, e escrever Luiz Carlos. Tá? Se eu escrever com S, ele não vai encontrar, tá? Tem que escrever exatamente como está ali. Daí eu vou colocar um outro ponto e vírgula, que falta ainda eu passar mais uma informação para o Excel para ele conseguir fazer isso. Eu tenho que passar a coluna que eu quero que ele some. Vou selecionar essa coluna daqui. Tá? Então o soma C são 3 informações. Aonde está o que eu quero pesquisar, em qual coluna está, em qual seleção está. O segundo parâmetro é o que eu quero encontrar naquela seleção. E o terceiro parâmetro é aonde está a informação que eu quero somar. Tá? Sendo que essa seleção aqui ela tem que ter o mesmo tamanho que essa outra seleção aqui, senão ele não vai conseguir. Tá? Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Olha lá, deu o resultado 2.200. Tá? Vamos agora voltar lá e ver qual alternativa era a correta. Então, observando aqui as alternativas, a gente vê que a questão certa era a letra A. E se você não tiver um domínio completo dessa função, souber ter uma boa noção dela, você erra bem facilzinho essa atividade. Apesar que aqui está faltando fechar aspas, você vê que está faltando fechar aspas, o intervalo está errado, está faltando parâmetro, tá? Mas você tem que saber bem essa função. Vamos para a questão 3. O conteúdo da célula 1 é 7 e a cor do fundo dessa célula é azul. Então você tem a célula 1 com o número 7 escrito nela, azul. Quando o conteúdo dessa célula dela é mudado para 8, a cor do fundo muda automaticamente para amarelo. Que recurso foi utilizado para fazer isso? Tá? Então, gente, para a gente entender isso, tudo aquilo que muda de cor, quando você muda um valor, é feito através de formatação condicional no Excel. Tá? Formatação condicional é que permite você formatar negrito, itálico, tamanho de fonte, cor de fonte, fundo da fonte, borda, de acordo com o conteúdo, com aquilo que está escrito dentro da célula. Esse é o recurso do Excel e eu vou mostrar para ti como faz isso. Tá? Eu vou te mostrar onde fica
e como faz isso, porque esse tipo de questão ele pode ter variações e formatação condicional é uma coisa que cai muito também em provas de seleção de emprego e em concursos também. Veja o que está dizendo esse exercício, olha só. Eu estou com 7, a célula está em azul. Coloco 8, ela passa a ficar amarela. Ou seja, um recurso foi usado nessa célula do Excel para fazer isso. E esse recurso se chama, então, formatação condicional. Tá? Eu vou fazer o que está feito nessa célula aqui, ó, numa célula de baixo. Eu vou fazer na A4, tá? Mas tudo bem, é a mesma coisa que se faz. Tá? Eu vou deixar o 7 aqui, por exemplo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí, vou centralizar. E vou fazer o quê? Eu vou lá em formatação condicional. Tá? Em formatação condicional é tudo aquilo que você quer. Pegar alguma célula ou conjuntos de células e formatar de acordo com alguma regra. Tá? Então aqui tu tem regras de realce das células. Ó, por exemplo, você tem operações maior, menor, igual, diferente. Tá? Regra dos primeiros e últimos também, que é uma forma de você destacar valores acima de uma média, os 10 primeiros, os 10 últimos. Tem também uma forma de você colocar barrinhas de dados, ó, que colore a célula de acordo com o valor que ela está, escalas de cor, conjunto de ícones, também eu posso usar ícones para representar valores, com setinhas dizendo se ele está acima da média, abaixo da média. Tá? Então são recursos bem legais de formatação condicional. Para resolver essa questão foi usado as regras de realce. Tá? Então, como que eu posso fazer isso? Tá? Pode ter alguma variação de acordo com a lógica que a pessoa usar, mas eu vou te mostrar um jeito que realmente faz isso. Ó. Olha só, você vai em regra de realce das células e você vai aqui, ó, em mais regras. Tá? Então você vai colocar aqui, ó, o valor da célula é menor ou igual a 7. E aqui eu vou colocar 7. Então, se o valor dessa célula for menor ou igual, nesse caso agora ele está igual, o que eu quero fazer com essa célula? Eu vou aqui em formatar e digo que características eu quero. Tá? Nesse exemplo, eu tenho as características de preenchimento. Eu quero que fique em azul. Vou escolher um tom de azul aqui qualquer. Tá? E vou dar um OK. E vou dar um OK de novo. Vejam que ele já ficou da cor azul. Por quê? Porque ele é menor ou igual a 7. Se eu colocar aqui 7.1 já, vírgula 1, ó, ele já volta para a cor original. Se for 5, ele vai ficar em azul. Tá? Isso é uma formatação condicional. Agora eu vou voltar nessa célula e vou fazer ele ficar amarelo se for maior que 7. Então vou aqui em formatação condicional, regras de realce das células. Tá? E nesse caso, ó, tem um atalho aqui, ó, mas eu posso ir lá em mais regras como eu fui antes, ou você pode vir aqui, maior do que. E aí você vai deixar justamente se for maior do que 7. O que eu quero fazer? Eu vou clicar nessa setinha, vou em formato personalizado, vou aqui em preenchimento, já está, né? E vou escolher o amarelo. OK, OK. Veja, ele não ficou amarelo, por quê? Porque só quando ficar um número maior que 7, no caso 8 ou 7,1, ele vai voltar a ser amarelo, tá? Então, isso é um exemplo de uma formatação condicional que foi perguntado nessa questão de uma prova de seleção de emprego. A quarta questão, gente, é mais relacionada a você dominar ali os menus, os comandos para fazer determinadas coisas. Olha só, qual o caminho de comandos que são dados para obter uma planilha do Excel em formato PDF? Ou seja, isso aí é chamado de converter a planilha em PDF, salvar a planilha em PDF. Enfim, você tem uma planilha e você quer transformar num formato muito comum, que é o PDF. Então ele dá algumas opções. Letra A, arquivo, salvar como, escolher o formato, colocar o nome do arquivo de saída e salvar. Abrir, escolher a pasta e o arquivo de saída, OK. Tá? E lá no menu em abrir. Layout da página, converter em PDF, colocar a pasta e o nome do arquivo, OK, ou nenhuma das opções anteriores. Eu estou aqui com uma planilha, gente, do Excel, ó, com um gráfico e uma pequena planilha de votos, ó, candidatos A, B e C, e quero transformar isso aqui em um PDF. Como que eu faço? Então, olha só, gente, bem fácil. Ó. Eu estou no Excel 365 aqui, mas em outras versões também é o mesmo caminho. Ó. Arquivo, salvar como. Certo, aqui que está o truque, gente. Ó. Eu vou salvar nesse PC mesmo, ou poderia ser em outro lugar, eu vou escolher em que local eu vou salvar.
eu vou aqui, ó, pasta de trabalho Excel, que é o padrão dele, ó, eu clico aqui, ó, e vou procurar nessa listinha, ó, PDF. Encontrei PDF, eu escolho em que local, eu posso vir em procurar, escolher em que local eu quero gravar, o PDF do gráfico. Eu dou o nome para o arquivo e aperto salvar. Como estava marcada a opção que tem ali para abrir já o arquivo, ele já abriu o arquivo aqui, ó, PDF do gráfico.pdf, é o gráfico meu, bem como estava aqui no Excel, tá? Eu tinha tirado as linhas de grade aqui, ó, tá? Eu tinha vindo aqui em exibir linhas de grade, eu tinha tirado elas, tá? Para deixar o gráfico e o PDF mais legal. Tá bom, gente? Então vamos ver qual é a alternativa correta dessa questão. Então fui em arquivo, fui em salvar como, escolhi o formato PDF, coloquei o nome de arquivo e dei salvar. Ó, essa questão, a letra A, era a alternativa correta. Agora a quinta e última questão de um teste de emprego. Você pegou alguns dados da internet e colou no Excel. Porém, eles vieram com um caractere indesejável e necessita usar uma fórmula para substituir o sinal de porcentagem por um espaço em branco. Qual função dessas eu vou usar? Trocar, mudar, substituir ou nenhuma das anteriores? Ó, aqui tem vários formatos. Você pode ver que, basicamente, eles seguem o mesmo padrão. O que muda mesmo é o nome da função. Tá? Então, olha só, eu tenho na coluna A o nome como eu trouxe da internet. Ó, José, porcentagem Silva, Maria, porcentagem da Glória. Vieram uns porcentagens aí, em vez de porcentagem eu precisava de espaço. Então eu tenho que usar uma fórmula do Excel para pegar isso aqui, tirar essa porcentagem e deixar tudo corretamente. Isso, por incrível que pareça, na prática se usa. Se usa em testes de emprego, eles podem perguntar isso, eles perguntam isso. Tá bom, gente? Então vamos ver como fazer no Excel. Então aqui na coluna A eu tenho os nomes com porcentagem, na coluna B o nome correto, como eu tenho que fazer, deixar ele limpinho. Tá? O que eu vou ter que fazer então? Vou usar aqui, ó, vou clicar aqui, ó, vou dar um sinalzinho de igual e vou usar a função substituir. Tá? Eu vou substituir, vou abrir parênteses, vou clicar nessa célula aqui, eu quero substituir o conteúdo da célula A2, ponto e vírgula. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar sinal de porcentagem, ponto e vírgula. Por o que eu quero substituir? Por espaço em branco. Abro aspas, dou um espaço, fecho aspas, fecho parênteses. Tá? Então essa função substituir ela tem 3 parâmetros. Primeiro, o texto que você quer analisar. Segundo, o que você quer encontrar nesse texto que você quer substituir. E terceiro, por o que você quer substituir. São essas 3 informações que você tem que dar a ele. Ó. Dá Enter, olha só, limpou, ó, tirou o porcentagem dali. Posso clicar aqui e copiar essa fórmula porque ela segue o mesmo padrão. Vou dar duplo clique aqui, ó, e você tem já os nomes limpos e corrigidos. Tá? Isso é muito comum na prática e às vezes você quer substituir outras coisas. Tá? Isso é só um exemplo. Poderia ser outro caractere indesejável que você tem ali e você quer substituir. Então aqui podemos ver que a alternativa correta foi a letra C. Tá? A letra C, substituir A2 porcentagem por espaço. Tá bom, gente? Vou te pedir um favor agora, que curta esse vídeo se te ajudou, se você gostou, compartilhe com seus amigos e deixa seu comentário se ficou alguma dúvida, que eu vou estar te ajudando. E se você não é inscrito ainda no canal, também não deixe de se inscrever. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.